Fala pessoal, tudo bem? No vídeo 2 nós falamos acerca da experiência que você pode adquirir antes mesmo de receber a carteira da OAB. Quais são as formas que você pode utilizar para adquirir um pouco de conhecimento e ver um pouco da prática da advocacia. E hoje, no terceiro vídeo, eu quero falar de 10 erros daqueles que recebem a carteira da OAB e vão começar a advogar, cometem constantemente. Inclusive, eu cometi no início da minha advocacia. O primeiro deles é achar que a faculdade ensina a advogar. A faculdade ensina apenas a teoria. A prática é totalmente diferente em qualquer profissão, seja na advocacia ou seja para aquele que almeja um concurso público, seja como técnico, como analista ou seguir alguma carreira jurídica como promotor, como juiz, delegado de polícia. A faculdade ensina a teoria. Segundo erro, esperar que os clientes cheguem sozinhos. Hoje, felizmente, existe o marketing digital. Você pode, ao receber a carteira da OAB, fazer o seu Instagram profissional e, a partir daí, começar a tentar angariar clientes na modalidade virtual. Mas, mais importante, a moda antiga, quando eu comecei a advogar, a principal indicação era o boca a boca. Era a pessoa ter conhecimento de que você estava advogando. Isso acontecia naquele círculo de amigos, próximo também aos parentes. Então essa indicação, esse boca a boca, a pessoa saber que você está com a carteira da OAB é importante também, além do marketing digital. O terceiro é aceitar qualquer causa apenas para faturar. Existem processos que você deve sim ponderar se vai pegar ou se não vai. Esse foi um erro que eu cometi no início da minha advocacia, em que naquele desespero de me inserir no mercado de trabalho, eu aceitava qualquer tipo de processo, qualquer tipo de matéria. Não façam isso. Qual é o melhor caminho? Você fazer parcerias com advogados mais experientes, a depender da natureza do processo. Quarto erro, cobrar honorários muito baixos no mercado. Existe a tabela da OAB, essa tabela da OAB é um ponto de partida, é um parâmetro para que você possa efetivamente cobrar o valor dos honorários. Nós temos visto constantemente na prática, no dia a dia da advocacia, que tem advogados cobrando valores irrisórios para atuação, por exemplo, em audiência de custódia, ou então empresas que ofertam serviços para cumprimento de diligências cobrando valores irrisórios, oferecendo, na verdade, valores irrisórios para você atuar como preposto ou como advogado. Não cobre um valor inferior ao que diz a tabela da OAB, tá bom? Quinto erro, parar de estudar depois de aprovado na OAB. Esse é um erro constante de muitos advogados, que acreditam que após estudar a teoria, se preparar para as duas fases da prova da OAB e ao receber a carteirinha não precisa estudar mais. Esse é um erro, porque ninguém sabe tudo e a legislação muda constantemente. As decisões vêm sendo aprimoradas constantemente. Então o principal ponto é continue estudando. Sexto erro, ter vergonha de dizer não sei e responder sem segurança. É um erro também comum, porque muita gente tem medo, tem vergonha de dizer não sei. E mais ainda, tem gente que tem medo de perguntar, talvez para um advogado mais experiente, acerca de determinada circunstância do processo. E acaba fazendo de qualquer jeito. Mesmo sabendo a teoria, a prática é diferente. Então, não tenha medo de dizer que não sabe. E para isso, procure um advogado mais experiente, peça uma orientação, faça uma parceria, tá bom? Sétimo erro, falar mais do que ouvir o cliente. O cliente, quando te procura, ele quer contar todo o problema do início ao fim e só após você explica a parte jurídica. Não utilize o juridiquês, aquela linguagem difícil. Tenha uma linguagem simplificada para que o cliente possa entender, mas mais importante, deixe o cliente contar efetivamente tudo o que ele pensa, qual foi a conclusão que ele tomou acerca daquele problema e a partir daí você como advogado tem que dar o caminho, a solução. Oitavo erro, não formalizar a contratação com contrato de honorários e procuração. Esse é um erro base de muitos advogados que começam a atuar. Qualquer contrato, qualquer atuação que for feita tem que ser formalizada através de contrato.
seja para um protocolo, seja para uma audiência de custódia, por exemplo, ou para acompanhamento em uma audiência de conciliação. Sempre faça o contrato de honorários. E mais importante, obviamente, para que você possa atuar, você tem que fazer a procuração. E essa procuração tem que ser específica, você tem que detalhar o porquê daquela procuração, qual é a finalidade. Já passou a época de fazer aquela procuração genérica onde o cliente dava todos os poderes para que o advogado pudesse resolver a vida dele. Então, faça o contrato de honorários e faça a procuração específica. Nono erro, ser desorganizado com prazos, documentos e atendimentos. Prazo, se você perder, você pode ser responsabilizado. Se for na esfera criminal e ainda vier uma condenação, o problema pode ser muito maior. Então, tenha um sistema jurídico para a contagem de prazo. Hoje, essa questão documental, física, é muito pequena, porque aqui no escritório, por exemplo, nós virtualizamos tudo. Então, muito cuidado com prazos, documentos e demais questões administrativas do escritório e do processo. 10º e último, acreditar que sucesso na advocacia acontece rapidamente. É o que muita gente busca, né? Pensa que ao ser aprovado na OAB ou aprovada na OAB, os problemas, as questões estão resolvidas e que vai começar a ter um retorno financeiro rápido. E muitos acabam se frustrando por causa disso. Não tem paciência. Então, é sempre importante você manter os pés no chão, se organizar financeiramente. Existem outras questões que vocês terão que resolver antes de, por exemplo, adquirir um bem. Você tem que saber se você vai ter um escritório físico ou não, se seu atendimento vai ser virtual, qual é a área que você vai atuar, qual é o tipo de demanda que você vai pegar. Então, muitos advogados acreditam que ao receber a carteira da OAB, os valores, os honorários vão vir automaticamente. Isso não acontece. Muitos ficam frustrados, ficam ansiosos e entram até em depressão por causa disso, porque criam uma perspectiva muito grande. Mas o conselho que eu dou, que eu recebi, felizmente, quando eu peguei minha carteira da OAB foi: mantenha os pés no chão, trabalhe bastante, porque o dinheiro é consequência. Então você tem que manter os pés no chão, ter calma. A rede social hoje engana muita coisa, porque muitas vezes a pessoa tem uma rede social muito bonita, dizendo que é destacada, mas em verdade não tem uma clientela. Muitas vezes se oferece para realizar o serviço gratuitamente com a expectativa de fechar contratos, mas o efeito é inverso, você acaba se desvalorizando. Então, trabalhe de grão em grão, a galinha enche o papo. Vá devagarzinho, trabalhe, se dedique, estude, tenha paciência que a sua clientela chega e você vai ser inserido no mercado de trabalho, tá bom? Esse é o vídeo 3, curta, compartilhe por favor e assistam os outros 2 vídeos e curtam e compartilhem também. Aqui é mais do que um canal do YouTube, aqui é um curso de iniciação da prática da advocacia, considere dessa forma. Um abraço e até o próximo vídeo.